Fala IBHJ, estamos começando aqui mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge, no episódio de hoje você vai ver que quem convence é o espírito, porém é você quem fala. Hoje a gente vai para o nosso segundo episódio sobre apologética, né? A gente já teve um primeiro episódio que foi muito legal, principalmente por conta dos muitos comentários que a gente teve, né, lá no grupo do nosso WhatsApp, né? Muitas pessoas falando da importância, de como é importante aprender sobre aquilo para poder conversar com outras pessoas e apresentar o evangelho dentro ali daqueles contextos, e foi um episódio muito legal. E hoje a gente vai para o nosso segundo episódio. Lembre que na semana passada, na semana retrasada na verdade, a gente teve um episódio sobre família, que inclusive foi gravado assim como esse, né, e está lá no YouTube, tá também no Spotify, e aí você pode ir lá, né, a curtir, compartilhar e nos dar essa moralzinha aí que é sempre importante, tá bom? Bom, então hoje, né, a gente vai retornar aí a falar sobre apologética, né, um tema muito legal e bem, não só atual, né, mas importante pra gente, porque a gente acaba conversando com muitas pessoas de muitos contextos e a gente precisa ter aqui alguns traquejos, né, pra poder apresentar o evangelho. E eu tô aqui com o cara que mais sabe fazer isso, né, nosso querido pastor Rafael. Seja bem-vindo, irmão. Fala, meus irmãos, fala, Jorginho. É um prazer, uma alegria estarmos voltando a essa série de apologética, uma série que é muito importante, como o Jorge falou, né? Nos dias atuais, essa apologética é algo muito, mas muito mais antigo, né? Se você fizer uma rápida procura no YouTube, você vai ver que tem muita gente bem melhor do que eu para estar falando sobre esse assunto, do que o Jorge não. Eu discordo, mas tudo bem. O Jorge eu acho que não, eu acho que está lá no mesmo patamar. Mas nós vamos tentar dar aqui nossas pinceladas acerca do assunto. É importante que o irmão volte lá no primeiro episódio, que o irmão tenha essa base, né? Porque hoje nós já vamos caminhar um pouco mais, nós já vamos pressupor, vamos usar essa palavra aqui, né? Já dentro do contexto da apologética, que os irmãos já sabem de algumas coisas que nós falamos no primeiro episódio e vamos tentar ser um pouco mais práticos no episódio de hoje. E antes de entrarmos no episódio, eu queria só pedir perdão, né? Quem assistiu no YouTube o nosso último episódio, o áudio ficou bem ruim, né? Foi um probleminha de edição, tô meio enferrujado, mas se Deus quiser esse episódio aqui, se for para o YouTube com imagens, que é a nossa tentativa, ele vai estar bem melhor, tá certo? Então, ajude a gente aí com o link da Amazon para ver se a gente compra aí nossa webcam para facilitar mais nosso trabalho. E vamos junto, vamos para esse episódio aí que, se Deus quiser, vai ser uma benção. Show demais, né? Então, só lembrando, né, a gente falou lá no nosso primeiro episódio, a gente foi bem introdutório mesmo, né, falando sobre as principais questões ali, sobre o que é apologética também, né? A gente tocou em algumas coisas de como utilizar, mas hoje a gente queria começar a se voltar para a prática mesmo, certo? E um dos primeiros pontos que a gente precisa saber, ou pelo menos compreender como é que funciona, é sobre os chamados pontos de contatos. O que seria isso, Rafa? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que para o episódio de hoje, eu vou utilizar esse livro, né? Apologética no século XXI. É o livro do McGrath. Ele tem alguns outros livros também sobre apologética muito bons. Nós inclusive já citamos alguns livros aqui muito bons para os irmãos estarem adquirindo, se quiserem se aprofundar, né? Manual da Apologética, Apologética Pura e Simples. E já utiliza o nosso link, tá bom? E já quando for comprar, compra pelo link. Tem a do Vantil também, né? Que agora, eu não lembro agora, Apologética, alguma coisa, mas se botar Apologética Vantil vai aparecer lá. É um livrinho da capa meio marrom, né? Um livrinho curto. É bem mais filosófico, mas também é muito bom, apesar de que ele é de outra escola, né? Ele não é da mesma escola do McGrath, mas aí você pode ver outro ponto, outra linha de pensamento também. Então, quando nós falamos lá no começo sobre apologética, nós deixamos claro que a apologética não é evangelismo. A apologética ela não está para o evangelismo tendo o mesmo grau assim, o objetivo da apologética não é o mesmo do evangelismo, né? O evangelismo você vai já chegar com os quês, né? Vai chegar já com a pergunta assim, ó, o que você tem que fazer, né? Então, o que você tem que fazer para ser salvo? Você tem que crer em Jesus porque você é pecador. A apologética ela vai se preocupar mais com os porquês, né? Ou com os comos, né? As perguntas assim, como isso se deu, né? Por que isso se deu? E aí a apologética ela vai entrar nesse quesito
de responder algumas ansiedades da alma, né? Responder alguns questionamentos que normalmente todas as pessoas têm, aquelas que não fazem é porque elas estão preocupadas com outras coisas, né? Mas todas as pessoas têm alguns questionamentos que são comuns e a partir desses questionamentos a apologética ela vai então atuar. Então a ponte de contato seria exatamente esse instrumento que vai fazer essa ligação entre essa ausência, entre essa falta, entre essas perguntas e as respostas. E aí ela vai variar de situação para situação. Nós vamos utilizar algumas formas diferentes de apologética, né? Algumas frentes, alguns objetivos diferentes, a depender da situação em que nós estejamos, certo? E hoje nós vamos ver algumas dessas situações, vamos introduzir e nos próximos episódios a gente vai tentar então trazer um pouco mais aprofundado outras alternativas que nós temos, né? Nós já citamos alguns lá no episódio introdutório, mas nós vamos continuar tentando aprofundar isso. E aí, trazendo aqui a definição do McGrath, ele vai dizer assim: a apologética cristã eficaz é aquela que tem como objetivo localizar os pontos onde se dá a separação entre o evangelho e os indivíduos e as comunidades do mundo todo, e que identifica os melhores pontos para a construção de pontes para que o contato seja estabelecido. O apologista cristão descobrirá, encantado, que Deus já lançou os fundamentos dessas pontes no mundo e no coração humano. Nossa responsabilidade consiste em construir sobre esses fundamentos, fazendo as ligações necessárias. Então ele já parte aqui do pressuposto que nós não vamos estar inventando nada. Nós vamos estar apenas descobrindo, construindo, pegando o que já existe como uma construção de ponte e construindo essa ponte. Então, para o cristão, nós cremos que Deus ele criou todas as coisas e por criar todas as coisas, Deus quando cria o homem, ele cria da mesma forma, né? Então o homem ele vai ter os anseios muito parecidos, ou se não iguais, em relação a Deus, ao seu Criador. Então, a partir dessa similaridade, a partir dessa igualdade entre os homens, né, desses sentimentos que vão surgir no coração do homem, nós vamos começar a construir essas pontes de contato. Nós vamos perceber onde é que o homem está ali mais questionador, digamos assim, para usar essa introdução que nós estamos fazendo, onde é que ele sente mais falta, e aí nós vamos começar a construir essas pontes de contato, não inovando ou não trazendo algo que nós descobrimos, mas utilizando aquilo que Deus já colocou, tanto na criação quanto no coração de todo homem. Nós vamos estender um pouco mais disso, mas Paulo vai falar isso, né, em Romanos capítulo 2, que a lei de Deus ela está gravada no coração de todo homem. E quando o gentio ele peca sem a lei, e quando ele acerta porque ele tem essa lei em seu coração. Então, de certa forma, todos nós temos esse sentimento inato, né, de querer algo maior, de entender que tem algo maior, de uma ansiedade por uma questão de completude que nós só vamos encontrar em Deus. Então, sabendo disso, o apologeta ele vai se utilizar dessa verdade para criar essas pontes de contato e facilitar esse entendimento, não para obter a salvação, mas para que a pessoa entenda que existe um Deus. E a partir desse sentimento, né, de que existe um Deus, aí o caminho para mostrar o Evangelho, para mostrar Jesus, ele se torna mais fácil e até mais solidificado, né? Isso é a importância também, Rafa, de perguntar, né, aqui, de questionar a pessoa, saber como é que ela imagina essas coisas, né, saber o que ela pensa, né, do pós-morte, como é que ela pensa Deus, e você perguntar mesmo, né, para saber como é que ela pensa. A partir desse momento, você já vai ter inúmeras coisas, inúmeras informações que vão ser importantes quando você for começar a utilizar aqui da apologética, certo? Então, um primeiro passo aqui muito importante é perguntar, saber como é que a pessoa pensa, para que depois você possa fazer isso. Pode prestar atenção que quando Paulo está evangelizando, ele já sabe, ele já conhece a realidade ali. Quando ele vai lá para Título, ele sabe como é que os cretenses, né? Ele já sabe como é que os cretenses ali pensam, como é que eles falam uns dos outros, como é a realidade deles. Próprio lá em Atenas também, né? Do mesmo modo, ele já sabe, ele já tem um conhecimento sobre como a religiosidade ali funciona. Então, a partir disso é que ele começa a construir essas pontes para até a evangelização de fato, né? Então... É interessante, Jorge, porque lá em Tito, no capítulo 1, ele vai dizer o que os cretenses são, né? Glutões mentirosos. E, obviamente, que para qualquer pessoa que você vai falar, com algumas exceções, obviamente, né? Porque a apologética ele vai lidar com a regra, não vai lidar com as exceçõões. Mas ninguém quer ser tido como mentiroso, né? Você ser tido como alguém mentiroso é algo que normalmente não é agradável a ninguém. Então ele cria essa tensão,
de falar assim, os cretenses são mentirosos, são glutões, eles não têm, seus desejos são desenfreados, cria todo um clima de eu não quero ser assim, né? Para depois, é algo inato do homem, não querer ter esse tipo de característica, para depois ele apresentar, né, como é que nós vamos conseguir ser da forma que nós queremos. Aí ele vai falar da graça que educa, né, e vem o capítulo 2. Interessantíssimo que ele utiliza nessa frase aí, né, um dos seus profetas, né, um dos seus pensadores ali. Então ele está utilizando não é nenhum pensamento dele, mais uma vez, né, ele já sabe todo esse background aqui e ele utiliza isso para essa construção de ponte que ele vai fazer a seguir. E aí, usando a definição que nós já usamos no episódio passado, o Steve Cohen ele vai dizer assim: o objetivo da apologética é responder persuasivamente objeções honestas que mantêm as pessoas longe da fé em Jesus Cristo. Então, essas respostas persuasivas a objeções honestas é o que nós chamamos de pontos de contato. Para usar aqui a definição do McGrath, né, usando o livro dele, é criar um clima de receptividade do evangelho. E aí é interessante porque ele fala assim: ponto de contato é um ponto de apoio dado por Deus, né, para a autorrevelação divina. É um catalisador, mas não um substituto da revelação divina. Então é interessante porque o McGrath ele entende, e aí é uma crítica que muitos pressuposicionalistas vão fazer aos clássicos, né? E ele aqui já cai por terra essa crítica, que a apologética ela vai usar coisas dadas por Deus para criar esse clima de receptividade, para responder de uma forma persuasiva a questões honestas. E aqui entra uma aplicação para a gente que quer fazer apologética, né? Ter conversas profundas, como o Jorge falou. Não se limitar a conversas fúteis ou banais, ou usando a linguagem eclesiástica, a conversas sobre os assuntos debaixo do sol. Muitas vezes essas questões honestas que surgem no coração das pessoas, elas vêm a partir de conversas um pouco mais profundas, que vão lidar com sentimentos e não apenas com sentimentos mais profundos e não apenas com aquela superficialidade, né? Vão utilizar sim de emoções, muitas vezes são em momentos bem difíceis da vida da pessoa que essas conversas tendem a ocorrer. Entretanto, são nesses momentos que a pessoa vai começar a perceber que existe na criação e no seu próprio coração algumas similaridades com aquilo que eu creio que seja a verdade. E aí você vai construindo essa ponte de contato, e quando você vier com o evangelho, ela já vai ter todo um arcabouço, vai ter todo um pressuposto, vai ter todo um background, né, para usar aqui uma palavra bem bonita, para poder entender melhor o evangelho, e aí vem a ação do Espírito Santo. E aí nós já, né, também devemos deixar aqui muito claro, né? E aí vem a ação do Espírito Santo para convencê-la do seu pecado, da justiça e do juízo. Então, ponte de contato nada mais é do que essa criação de um clima favorável a receber o evangelho. Isso quer dizer que se eu não tiver essa ponte de contato antes, o evangelho não vai frutificar? De forma alguma, né? De forma alguma. Quantas pessoas aí se converteram por meio de evangelismo na rua ou de um folheto, né? Sem nenhum clima apologético por trás. Entretanto, se nós temos a oportunidade de criar esse clima, por que não? Exatamente. Eu acho que, inclusive, a gente tem muito mais a esses ambientes, né, onde a gente tem contato com as pessoas, a gente tem contato no trabalho, a gente tem contato na faculdade, na própria escola, né, em outros momentos na família também. Então a gente tem muito mais oportunidade nesses contextos. Por que não a gente utilizar essas ferramentas? É óbvio que no evangelismo de rua a gente não consegue ter todo esse tempo. Você tem que pregar o evangelho em 5, 6 minutos no máximo, porque senão a pessoa não tá nem para você, porque ela não lhe conhece, ela não sabe quem você é, né, não sabe o que você vai fazer também, por mais que você esteja lá com a blusa amarela, ela não sabe o que esperar, né? Então, é diferente. Mas você acaba tendo mais contato com pessoas nesse contexto. Então, se você utilizar bem a apologética, né, você pode ter frutos, né? Isso não quer dizer que necessariamente as pessoas vão se converter, certo? Esse não é o ponto. Deixa eu até dar um exemplo, né, sobre essa questão de ponto de contato e de saber a realidade de como a pessoa pensa, né, a fé. Eu lembro que um dos meus patrões, né, o crente é assim, né, chegou num local onde só tem descrente, ele vira piada, né, aí começa as piadinhas e tal. E aí a gente foi, né, nessa resenha, até o ponto que a gente começou a falar de coisas um pouquinho mais sérias sobre a religião um do outro, né, ele se julga budista, né, e aí ele foi questionando algumas coisas da fé cristã, né, e eu fui falando, até o ponto onde eu disse que Jesus era Deus, né? É Deus, né? E aí ele, não, Jesus não é Deus. Aí quando eu falei, não, ele é sim. Aí ele percebeu, e eu pude perceber também, que essa era uma questão
crucial para ele. Para ele, Jesus não era Deus. E por conta disso, né, tem todos os seus desdobramentos aqui. Um deles é que ele não é cristão. Então, aqui, numa simples brincadeira, a gente foi levando para assuntos mais sérios, né, da sua fé, que ele era só contando suas experiências e tal. Mas aqui eu já pude descobrir como é que ele pensa Jesus, né? E aqui a gente já pode criar mais pontos de contato, né, para a gente voltar a falar sobre isso. E aí, qual é a base, então, da ponte de contato, né? Nós já estamos aqui, mas para aprofundar um pouco mais. Nos próximos episódios, a gente vai trazer alguns dados em relação à ordenação do mundo, né, que nós podemos usar nessa nossa luta apologética. Mas a primeira base é a criação, né? Então, se nós pensarmos Deus como Criador, começarmos realmente a refletir sobre o que é Deus ser o Criador, começar realmente a aprofundar isso, né? E não simplesmente saber que Deus é Criador, nós vamos chegar a algumas conclusões. Por exemplo, Deus poderia colocar a areia sendo molhada e a água sendo seca? Poderia, porque ele é o Criador. Nós cremos que Deus ele criou as coisas ex nihilo, ou seja, do nada. Então, ali na criação, Deus mostra a sua criatividade. Logo, todas as coisas são do jeito que são, porque Deus quis assim, porque Deus fez assim. E nós cremos que dentro do atributo de Deus, da onipotência, Deus ele faz todas as coisas, Deus tem o poder para fazer todas as coisas, mas não todas as coisas indistintamente. Todas as coisas relacionadas ao seu ser. Então a Bíblia vai dizer que Deus, por exemplo, não pode mentir. Isso não quer dizer que Deus não é onipotente. É que Deus ele pode e vai fazer todas as coisas que estão de acordo com aquilo que ele é. Então Deus não é mentiroso, logo ele não vai mentir. Isso não quer dizer que ele é impotente porque ele não pode mentir. Ele vai fazer todas as coisas, ele tem esse poder para fazer, mas de acordo com o seu ser, de acordo com o seu caráter. Dessa forma, quando Deus cria todas as coisas, quando Deus cria a natureza, ele coloca na natureza as suas impressões digitais. Ele coloca na natureza aquela sua assinatura que o pintor coloca no quadro. E essa assinatura, ela está ligada ao caráter de Deus. Quando nós olhamos para a natureza, Romanos capítulo 1 vai falar sobre isso, né? E é interessante porque a ideia lá é como se todo dia a natureza estivesse pressionando o homem, dizendo assim, olha, existe um Deus. Todo dia tivesse... O homem acorda, abre a porta, vê o céu e o céu está dizendo, ei, existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus. Isso aqui não pode vir do nada. Então, essa grandiosidade reflete, ainda que de uma forma inferior, o caráter e a grandeza de Deus. Quando nós olhamos para as coisas criadas, nós vamos perceber nas coisas criadas o caráter e os atributos inerentes a Deus. É por isso que muitas das coisas que nós criamos, muitas das coisas que nós achamos que nós estamos criando, quando a gente vai cascavear, nós já temos alguns indícios disso na palavra do Senhor. Nós já temos algumas ideias muito similares na palavra do Senhor. Por exemplo, né, eu gosto muito desse exemplo porque é da minha área. Essa ideia de dividir em 3 poderes, que muitas pessoas dizem que foi Montesquieu que pelo menos elaborou, né? Ele pegou o trabalho de outras pessoas, mas elaborou, sistematizou, né? O judiciário, o executivo, o legislativo. A gente já vê isso lá em Isaías, né? Deus agindo como legislador, como juiz e como quem executa todas as coisas. Então, inclusive essa tríade, né, de 3 coisas, ela é muito vista... profundidade, largura, altura. Isso, querendo ou não, nós podemos remeter a uma ideia de, 3 coisas, tudo criado, várias coisas criadas, né, com essa base essa tríade. Isso remete à Trindade. Inclusive, quem fala isso não sou eu, né? Você pode achar muita viagem, mas se for para usar o argumento do autor, né, quem fala isso é o Adalto Lourenço, né? A ideia da música, né? Que também tem um tripé, a música, e aí os musicistas aí vão saber melhor do que eu quais são esse tripé. Mas essas coisas que nós percebemos na natureza, elas estão presentes e elas refletem de alguma forma quem Deus é. Então, nós vamos encontrar na natureza várias pontes de contato apontando assim, olha, isso aqui é assim porque reflete um Deus que é assim também. Isso aqui é dessa forma porque reflete um Deus que também é dessa forma. Obviamente que se não houvesse o pecado, seria muito fácil a gente ver a glória de Deus nas coisas criadas. Com o pecado, essa tarefa ela fica mais difícil. Mas como nós vimos ontem lá na pregação do culto da família, fica difícil, mas a missão de Deus ela continua. O propósito de Deus ele não é frustrado porque Satanás enganou Adão e Eva, né? Deus seria um Deus muito fraco se os seus propósitos fossem frustrados por uma serpente e 2 seres humanos. Então o propósito de Deus ele continua.
agora ele está mais difícil. É mais difícil você acordar pela manhã e perceber a grandiosidade da criação e chegar na conclusão que Deus existe ou que existe um Criador. Mas não é impossível, porque nós temos essa base que a criação, ela reflete essa imagem de Deus. Inclusive, McGrath vai dizer assim: a criação estabelece uma potencialidade frustrada pelo pecado. Contudo, a mágoa e a dor dessa frustração persistem em nossa experiência. O que é que ele está querendo dizer? Que a criação ela deveria ter uma função. Por conta do pecado, essa função ela acaba não sendo exercida da forma que deveria, mas ela continua tendo a potencialidade de ser. Nós podemos continuar olhando para a criação e vendo um Deus grandioso, um Deus poderoso. A potencialidade está lá. Entretanto, por conta do pecado, muitas vezes essa potencialidade ela é frustrada. E como o homem foi criado para olhar para a natureza e perceber esse Deus criador, a partir do momento que por conta do pecado ele não vê isso, isso causa uma mágoa e uma dor. Porque ele é frustrado porque ele não consegue alcançar seu objetivo. Quem já botou um objetivo na sua vida e não conseguiu alcançar, sabe que isso causa frustração. Logo, essa frustração causada por não reconhecer isso na natureza pode servir de uma ponte de contato, né? E aí essa angústia ela é muito natural, muito normal na vida do ser humano, né? De não conseguir entender as coisas que estão ao seu redor, meu Deus, de onde é que eu vim? Eu não sei se vocês já viram agora essa nova inteligência artificial aí do Google, né? Como é que o homem consegue criar isso com 1 e 0, né? Pegando o número 1 e o número 0 e criando personagens que daqui a pouco vão enganar até os mais experts, né? De onde é que vem toda essa capacidade humana de pegar 2 números? Agora você imagina o que Deus criou. Você imagina, isso aí o homem está descobrindo algo que Deus criou. Um filósofo certa vez disse, filósofo contemporâneo, não lembro agora o nome dele, que falou assim, olha, não é difícil você entender um livro. Difícil foi o cara que escreveu. Você vai ter só que entender o que o cara já escreveu, né? Usando essa perspectiva, imagina agora a grandiosidade de quem criou a possibilidade de fazer essas coisas com o número 1 e com o número 0. Então, quando você vai, né, quando você parte para esses argumentos, você está criando pontos de contato. Começou a conversar sobre inteligência artificial, opa, já tem aqui uma ponte de contato. Agora imagina quem criou essas coisas. Imagina quem criou a possibilidade de você juntar 2 números e criar algo assim inimaginável até poucos anos atrás. E a partir daí você vai começando a colocar uma pulga atrás da orelha e essas perguntas que a pessoa inatamente tem de forma inata, elas vão sendo melhor esclarecidas a partir dessa conversa apologética que você vai ter com ela. Pronto, então acho que deu pra gente entender, né? Tem muitas coisas para falar, a verdade, né, Rafa, sobre essa questão de pontos de contato. É sempre muita coisa, mas acho que já deu pra gente pegar pelo menos a ideia geral, né? Algumas coisas também. E eu queria agora que a gente começasse a falar sobre como utilizar a apologética. A gente já, na verdade, a gente falou um pouquinho, né, no primeiro episódio, mas eu queria que hoje a gente fosse mais objetivo em relação a isso, né? Como é que, beleza, eu já peguei essa ideia de pontos de contato, já entendi o que é a apologética de modo geral. Como é que eu posso, então, utilizar a apologética, principalmente, né, se tratando aqui do dia a dia, né? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Nós temos vários caminhos, certo? E nós vamos tratar sobre eles aqui nos próximos episódios. Hoje, no episódio de hoje, nós vamos ver basicamente sobre as pontes de contato. E é interessante porque, só para finalizar essa ideia, né? Nós temos a criação, mas nós também temos o coração do homem que sabe que não está no local correto, né? O homem ele tem essa... Agostinho vai dizer, né? Nós fomos criados para Deus e só vamos encontrar descanso quando estivermos no braço de Deus. Porque nós fomos criados para um propósito. E se nós não estamos cumprindo esse propósito, nós vamos sentir aquela frustraçãozinha, né? Paulo vai dizer em Romanos 2,15, que os gentios, quando eles cumprem as exigências da lei, ele vai dizer o seguinte: eles mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, a consciência e os pensamentos dos homens, eles vão acusar o homem quando o homem não estiver fazendo aquilo que está de acordo com o propósito para o qual ele foi criado. Da mesma forma, essa ideia, né, ela pode ser usada como uma ponte de contato.
Então, se por um lado nós temos a criação, por outro lado nós temos o coração do homem, que também foi criado por Deus, que também, como criação de Deus, assim como a natureza, vai apontar, vai ter algumas características que apontam para esse Deus, que apontam para o caráter desse Deus, e a partir dessas características nós vamos conseguir criar essas pontes de contato e conseguir mostrar pelo menos a essa pessoa a plausibilidade da existência de um Criador, de uma visão teísta, né? Pelo menos de uma visão teísta. Então, dentro desse aspecto de como nós podemos usar a apologética, o McGrath ele vai utilizar aqui como primeiro exemplo, né, a sensação do desejo não satisfeito, que é aquela sensação de que você sabe que está faltando alguma coisa, que você sabe que tem algo a mais, que você sabe que não está bom, né? E aí ele vai usar alguns exemplos de homens antigos que conseguiram conquistar grandes coisas, entretanto, eles sentiam essa falta, né? Ele vai usar o exemplo de Paul Elmer Moore. Eu não sou filósofo, né? Mas se você é filósofo, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, porque ele é um dos maiores filósofos, né, dos Estados Unidos. E ele vai dizer que ele se sentiu fascinado e plenamente satisfeito pelo mundo das formas. Ele olhava para o mundo e ficava fascinado com o mundo, pelo mundo puramente ideal, que aí é a ideia de Platão, né? Esse mundo puramente ideal, um mundo onde todas as coisas estão encaixadas da forma que devem estar. E aí, quando ele vai estudando esse mundo ideal de Platão, ele diz que paulatinamente a decepção foi se instalando nele. Ele começou a experimentar uma sensação inexplicável de abandono e solidão. Foi então que passou a buscar a Deus por causa da solidão de um mundo ideal em que não havia um Senhor. Então, a partir do momento que ele foi estudando sobre esse mundo ideal, como o mundo deveria ser, ele começou a perceber que para esse mundo ideal existir, deveria existir alguém que o ordenasse, deveria existir um Senhor, deveria existir alguém que estivesse acima de todas as coisas. Ao ponto de que a apologética, nesse sentido, o ajudou a encontrar esse Senhor. Ajudou a colocar no lugar as coisas que estavam desorganizadas, né? E nós cremos que Deus na criação ele organiza todas as coisas, ele coloca em ordem e o pecado ele causa essa desordem. E a partir do momento que você vai encaixando, como se fosse realmente um quebra-cabeça, você vai começando a perceber a beleza que está por detrás daquelas peças espalhadas. Você tem várias peças espalhadas e você vai organizando, e a partir do momento que você vai dando ordem àquelas peças, você vai percebendo uma imagem e vai ficando mais nítido. Antes estava tudo embaralhado, agora você vai começando a perceber algumas coisas, até que você fecha o quebra-cabeça e você percebe, era isso que estava aqui o tempo todo e eu não tinha percebido ainda porque estava embaralhado, né? Então esse sentimento de vazio, esse sentimento de afastamento de Deus, ele acaba colocando o homem numa posição muito sensível, que a ponto de que ele sente tanta falta que ele vai começar a procurar essa completude em outras coisas. E aí vem aquela ideia de Eclesiastes, da eternidade, que é colocada no coração de Deus, do coração do homem, né? Deus ele cria o homem com esse senso de busca pelo que é eterno, esse senso de busca por algo que é muito maior do que ele. E aí o homem ele vai tentar encaixar coisas bem menores, ele vai tentar encaixar dentro desse senso de eternidade coisas dessa terra, e no final das contas ele vai ser aquele idoso frustrado de Eclesiastes. Aquele autor frustrado que chega no final da sua vida e basicamente fala assim, caramba, eu fiz de tudo, né? Eu fiz assim de tudo mesmo, nada me faltou. Eu me dei todos os prazeres dessa terra. Eu fui o homem mais rico dessa terra, eu fui o homem mais sábio dessa terra, eu experimentei das bebidas, eu experimentei das comidas, eu experimentei das mulheres, eu experimentei dos melhores locais que essa terra me proporcionava, mas nada disso me preencheu. É como se ele estivesse falando assim, cara, nada disso valeu a pena. Como seria bom se eu voltasse no tempo e pudesse lá no início não ter nada dessas coisas, mas ter Deus que me preenche. Mas ter algo que realmente me preenche. Então esse sentimento de vazio que invadiu o coração de Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, do pregador ali, é um sentimento que está no coração de todo homem. É por isso que nós temos aí, trazendo aqui para a contemporaneidade, pessoas muito ricas que se suicidam. Que loucura é essa? Pessoa que tem tudo na sua vida e se suicida. Pessoas famosas que entram em depressão profunda ao ponto de chegarem nos podcasts aí da vida, dizendo que pensaram várias vezes em tirar a sua vida. Por que se eles têm tudo, né? Por que se eles têm tudo aquilo que o mundo diz que traz a felicidade, que é suficiente para trazer felicidade? Por quê? Porque eles não têm tudo. E aí está uma boa ponte de contato, né? Para nós começarmos um diálogo com pessoas que estão sofrendo nesse sentido.
com pessoas que não estão conseguindo ter a alegria prometida por aquilo que o mundo prega que traz alegria. E aí vem os vícios, vem a droga, vem os prazeres, vem o hedonismo, que é muito praticado, né? Que é muito vivenciado nos tempos atuais, mas é uma prática desde a época da Grécia, né? Nós vemos o hedonismo flagrantemente utilizado pelos filósofos e pelas pessoas comuns, de modo que a busca desenfreada pelo prazer, ela tende a ser cada vez mais desenfreada porque ela não tem limites, porque ela não vai conseguir nos preencher, ao ponto de que o homem vai cometer atrocidades que até então ele imaginava que nunca iria cometer, em busca dessa satisfação insatisfação, né, de preencher essa insatisfação inata ao homem e não possível a coisas terrenas. Então o hedonismo ele vai conseguir, no final das contas, apenas que o homem cumpra um papel de demônio nessa terra, né? Fazendo, né, chegando ao ponto de forçar mulheres a se deitar com eles, né? Nós temos aí jogadores de futebol que tinham tudo nas suas mãos, né? Dinheiro, fama e tal. Mas nessa busca desenfreada pelo prazer, eles forçaram mulheres, vamos usar aqui a palavra, né? Eles estupraram mulheres para ter aquele prazer e hoje estão sofrendo a consequência. Ou seja, não conseguiram ter essa satisfação plena buscando esse prazer desenfreado. E aí é muito prático isso, né? Porque assim, por mais que você chegue no final da vida, né? E você faça como as pessoas falam, né? De olhar para trás e não ter do que se arrepender ou de não, valeu a pena, né? Só aquele sentimento. Cara, eu acho que no final da vida, ainda que você tenha feito as coisas que você queria, ainda assim você percebe que meio que de nada valeu, né? Uhum. Se for para acabar ali, cara... sabe, a morte ela é isso, sabe, esse impacto tão grande na nossa vida que a gente não consegue lidar bem. Inclusive quando Paulo vai falar sobre a sua possível morte lá em Filipenses capítulo 1, ele não lida com a morte só como algo, beleza, né, eu fiz o que eu tinha que fazer, então eu tô feliz. Não, ele lida com a morte pensando no pós-morte, pensando no que vai acontecer posteriormente, né? Que é ter uma vida abundante com Deus. Quem não tem uma expectativa dessa maneira, não tem como lidar com a morte como algo que vai causar algo positivo posteriormente, né? Então, a morte é esse fato, assim, que nos machuca e nos coloca numa posição de não compreender por que aquilo é real, né? Porque isso tem que acontecer. O próprio sofrimento, né, de modo geral, ele causa essa experiência de que, cara, não tá certo, por mais que, ok, tudo bem, né, mas não tá certo isso, né, não tá certo a morte, algo que aconteceu para acontecer isso, exatamente por causa dessa eternidade no coração. Você sabe que você deveria estar vivendo para sempre. Você deveria estar vivendo uma vida que é eterna e poder desfrutar das coisas que Deus lhe deu por toda a vida. Mas todo homem vai ter esse choque, que é a morte. Esse choque que são as doenças, que é o sofrimento, né, de modo geral, porque isso não é certo. Não é certo por causa do pecado. Foi o pecado que fez isso e essa é essa grande ruptura, né, com a realidade de Deus. E que todo homem vai lidar com isso em algum momento. Então esse eu diria que é um dos principais pontos de contato, porque ele abrange todos. Todo mundo vai ter que lidar com sofrimento, todo mundo vai ter que lidar com morte, porque todo mundo, né, vai morrer, né? Embora nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, né? Mas essa é a realidade, pelo menos, né, da grande maioria das pessoas que passaram por aqui. Então, sem dúvida nenhuma, essa ideia de eternidade no coração, você sabe que foi criado para ser eterno, né? Mas ter que lidar com a morte é um dos principais pontos de contatos, pelo menos na minha visão, né? Porque ele vai abranger todo mundo e ele é muito profundo. Não é à toa que, se eu não me engano, é Provérbios, né? Ou acho que é Salmos, né? Que vai dizer que uma casa onde tem luto é melhor do que uma casa que... Eclesiastes, né? Porque no luto você, de fato, sai ali refletindo sobre a vida. Sabe? Porque você sabe que você está aqui hoje e daqui a pouco você pode morrer. Então todo mundo está nessa expectativa, né? Que, cara, isso pode acontecer. Então, por mais que você vá vivendo sua vida, né? Isso tá sempre ali no seu cangote, tá sempre ali no seu ouvido falando. Você pode morrer a qualquer momento. E é interessante esse exemplo da morte, porque você percebe claramente o papel da apologética, né? Você vai criando um caminho, a pessoa vai realmente, porque a gente chora quando morre, porque e tal. Aí você fala da eternidade ao ponto que agora você vai trazer o evangelho.
e a pessoa já está sedimentada, em certo sentido, para poder entender melhor o que é o evangelho, por que tem morte, o pecado e tal. E aí, para não usar apenas um exemplo ruim, né, de Salomão, que chega no final da sua vida, nós temos Davi. Davi foi um homem que muitas vezes ele procurou no prazer desenfreado, a satisfação que ele, a completude da insatisfação que ele tinha no coração. Então nós temos o caso de Betseba, que é terrível, né? Davi ele chega a adulterar, Davi ele chega a matar o marido de Betseba simplesmente por conta de prazer, simplesmente para poder ter um prazer momentâneo. Não né? só isso, né? Mas ele não iria, para mim, um dos pontos principais desse relato é que ele não assumiria o seu filho. Então a ideia dele é que ela tivesse se deitado com Urias, né? Para que o filho, assim, fosse dele. Nessa ilusão aqui que ele estava querendo criar. Ou seja, é capaz do menino ter crescido, ele sendo o pai e ele não ter assumido. É verdade, né? Mas inicialmente o que ele procura ali é um prazer desenfreado. Sim. E aí quando você procura esse prazer desenfreado, essa satisfação que não é em Deus, aí vem a ideia do abismo, né? Criando outro, e você vai... nunca imaginei que eu ia renegar um filho. Opa, aqui já é uma opção. Nunca imaginei que eu fosse matar um homem para ter o que eu quero. Opa, aqui já é uma outra opção. E aí você vai até ele ter se tocado, né? Mas é interessante porque depois disso, Deus fala que a espada nunca sairia, né, da sua casa, estaria sempre na sua casa. E de fato isso aconteceu. Né? Uma filha dele é estuprada pelo próprio irmão, o outro irmão, Absalão, vai e mata Aminon. E aí Absalão toma o reino de Davi. E aí nesse contexto, quando Absalão toma o reino de Davi, Absalão expulsa Davi. E Davi ele sai fugido com alguns homens, se eu não me engano eram só 600 homens. E ele vai ao relento. E é interessante porque nesse contexto ele escreve Salmo 4, que ele vai dizer assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Ele estava no relento, ele estava sem exército, ele estava fora do palácio, ele estava sem poder, não tinha mais a autoridade de rei, e ele se sentia seguro. Parece que o coração dele agora começou a entender que a segurança não depende de fatores circunstanciais, mas depende de Deus. E o versículo anterior, o versículo 7, ele vai dizer: mais alegria puseste no meu coração do que a desses homens que têm fartura de cereais e de vinho. Em outras palavras, ele estava ao relento, sem exército, sem segurança, sem o palácio, sem o vinho, sem os cereais, mas ele conseguia sentir nessa situação, expulso do seu reino pelo seu próprio filho, ele conseguia sentir mais alegria do que os homens que tinham tudo aquilo que os homens desejam. Por quê? Porque ele percebeu que a alegria, que a verdadeira satisfação, não estava nas coisas dessa terra, mas estava em algo que é transcendente. A alegria é um sentimento transcendente. E essa transcendência, ela vai encontrar em Deus a resposta satisfativa para essa nossa lacuna no nosso coração. E quando Davi encontra isso, se Davi tivesse escrito o Salmo 4 antes de Betseba, eu creio que ele teria olhado para o Betseba e falado assim: alguém avisa aquela mulher que ela está ali, né, nua na frente do palácio, por favor, pelo amor de Deus, né? Mas não, né? Ele precisou passar por essa fase para poder então entender que a satisfação plena estava em Deus. Paulo vai dizer isso, né, em Filipenses capítulo 3, né, sobre ter muito, sobre não ter nada, mas tudo posso naquele que me fortalece, né, porque a satisfação dele estava em Cristo. Era Cristo que era a necessidade dele para ser forte, era Cristo. Não tinha circunstâncias. E aí esse sentimento inato do homem, essa falta inata do homem, ela vai ser cumprida em Cristo. C.S. Lewis ele vai dizer que, e aí vai escrever um livro, né, falando sobre a alegria, surpreendido pela alegria, que essa alegria é um desejo não satisfeito, que é em si mesmo mais desejável do que qualquer outra satisfação, e quem quer ter o experimentado irá querer se sentir novamente. Então é exatamente essa ideia de uma alegria que não dá para sentir em outra coisa. Uma alegria que só quem experimenta dessa alegria consegue falar melhor sobre ela, né? Só quem realmente tem um contato com essa alegria vai conseguir realmente falar sobre ela. Então esse é o primeiro exemplo, né, que nós temos, essa falta inata do homem, esse vazio presente no coração do homem. Como utilizar essa verdade para criar pontos de contato, sedimentar o pavimento e aí vir então com o evangelho.
nós temos então essa primeira ponte de contato aí, que é esse vazio inerente a todo homem. E aí nós citamos aqui exemplos, nós citamos aqui formas de nos aproximarmos, e nós podemos utilizar essa primeira forma para poder então chegar nos nossos ouvintes, né, de uma forma mais preparados, né, para apresentar essa ponte de contato. O evangelho vem mais como uma solução, né, Rafa? Diante desse contexto quebrado que é o coração do homem, ele vem como uma solução única, viável ali para resolver o problema, porque o pecado ele não vai fazer isso, só o evangelho vai poder de fato preencher, né, essa lacuna no coração do homem, e é por isso que ele é tão atrativo, né, porque as promessas do evangelho elas são diferentes de tudo, né, e é por isso que ele também é tão impactante. Rafa, quer pontuar mais alguma coisa? A gente caminhar para o fim? Não, amém, é isso. Nós vamos, no próximo episódio de Apologética, falar um pouquinho sobre a questão da moralidade, sobre a ordenação do mundo, sobre a racionalidade, e aí nós vamos criando aqui algumas oportunidades, né, para nós utilizarmos aqui no nosso dia a dia de como utilizar a apologética. Mas por hoje vamos ficar aqui nessa ideia da ponte de contato, de que elas existem, nós não estamos criando, nós estamos apenas descobrindo, e nessa primeira forma, né, de utilizar, que é a questão do vazio humano, de utilizar esse vazio humano que todo ser humano tem para poder criar essas pontes de contato. Eu creio que aí já foi bastante instrutivo para o nosso episódio, e se Deus quiser nós vamos ter a oportunidade de utilizar isso aí nos próximos dias. E aí, se você, talvez, né, possa surgir dúvidas aí na sua cabeça, eu não entendi muito bem, coloca lá no nosso grupo, certo? Que a gente acaba discutindo um pouquinho lá sobre esse episódio, sobre o que a gente falou aqui, pode dar mais alguns exemplos, né, que pode facilitar. Também a gente coloca lá alguns materiais que a gente utilizou, que a gente, enfim, né, pretende utilizar também, que vai ser importante para você. Então, teve dúvidas, coloca lá no nosso grupo, para a gente poder gerar ali um pouquinho de debate, tá bom? Era isso, né? Muito obrigado, Rafinha, por mais uma vez aí nos presentear com o conhecimento da palavra de Deus. E você que nos ouviu, muito obrigado também. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fui!